Amar uns aos outros assim como nós também. Gratidão. Boa noite a todos. Que a paz e o amor do Mestre Jesus nos envolva nessa noite, que possa nos aquecer um pouquinho mais e trazer aquele acalanto, não só, vamos se dizer assim, para as nossas vidas, mas para os dias vindouros também. Tá bom? A mensagem é uma mensagem muito simples, porque tudo que envolve Jesus envolve amor. Então, quando ele proferiu lá no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34, amai uns aos outros, assim como eu vos amei. Após a vírgula, assim como eu vos amei. Eu vou focar nesse ponto. Porque vamos se dizer assim, Jesus faz uma extensão, ele quer fazer uma extensão desse amor. Ele não quer que o amor que a gente possa propagar no mundo ou na sociedade fique só ali, dentro do seio familiar. Ele quer que a gente expanda esse sentimento. Ele quer que a gente desenvolva esse sentimento. E aonde a gente vai desenvolver esse sentimento, a gente vai trabalhar esse sentimento em nossas vidas. Primeiramente dentro do seio familiar. E depois para a sociedade, para a comunidade onde a gente habita, onde a gente trabalha, com as pessoas que a gente convive no nosso cotidiano. Mas, Alex, é difícil amar uma pessoa a qual eu não tenho uma certa simpatia, não tenho uma certa afinidade. Daí Jesus reforça mais uma vez a frase de novo. Amai uns aos outros, vírgula, assim como eu vos amei. Jesus, o período que ele teve com a gente aqui de 33 anos encarnado, ele não fez distinção de pessoas, ele conversava com as pessoas do Sinédrio, conversava com os juízes das leis e conversava com pessoas simples do povo. À toa que os 12 apóstolos que ele escolheu, sendo João um dos apóstolos também, aonde está contida essa frase no Evangelho de João, também eram pessoas simples. Eram pessoas que, vamos se dizer assim, nos dias atuais, estaria no nosso contexto. Um era comerciante, o outro era pescador. Não tinha ninguém assim de grande expressão, de nome. Então, por que nós, hoje, após passado aí 2000 anos, até um pouquinho mais, logo que ele proferiu essa frase, o que a gente tem feito para propagar esse amor? Eu olho para mim hoje, às vésperas aí de completar 48 anos, e já há 30 anos dentro da doutrina espírita, eu vejo que eu faço muito pouco. E isso tem me causado uma perturbação no meu particular, no meu íntimo. Porque eu sinto que eu posso fazer mais. Eu sinto que Deus está me dando a oportunidade de fazer mais. Mas eu fui ter só esse start na minha vida quando eu estava trabalhando na funerária. Porque daí vamos se dizer assim, situações que nem essa no dia de hoje, de muito frio, quando às vezes eu era chamado a remover um morador de rua que tinha desencarnado. E muitas vezes ele não tinha uma família para assistir ele. Era sepultado como indigente. Daí que me veio essa frase também, aonde Jesus novamente nos convida. Por que eu não posso dar um pouquinho de acalanto, um pouquinho de amor, um pouquinho de carinho, um certo cuidado com aquela pessoa que acabou de desencarnar em situação de rua? O que me impede? O que me impede de, no condomínio que eu moro, tratar melhor o porteiro, o segurança,
que faz a minha segurança, e enquanto eu estou dormindo, ele está lá, passando de hora em hora, pitando a motinha dele lá. O que me impede de tratar mal o padeiro que faz o pão? A moça do balcão que me atende? O cabeleireiro que corta o meu cabelo? Ou às vezes até um transuente normal, uma pessoa normal, que está no semáforo pedindo um trocado, às vezes para se alimentar. A gente sabe que nos dias de hoje, muitos é para coisas ilícitas. Mas será que tudo é para coisas ilícitas? Muitas vezes eu estou com a minha moto atrás de um carro e estou parado num semáforo. Tem pessoas que não dá nem o luxo de abrir o vidro para atender aquela pessoa. Às vezes a pessoa não quer dinheiro. A gente ouve inúmeros relatos aí de pessoas que deixaram de cometer o ato do suicídio por um simples bom dia. Aí também está uma manifestação de amor. De não perdoar aquela pessoa que às vezes no meu trabalho tenta me prejudicar. Eu não sei o que aquela pessoa está vivendo na casa dela. Eu não sei o que aquela pessoa está vivendo no íntimo dela. Então quem sou eu para julgar? Ontem também tivemos um incidente na escola a qual eu dou aula. Teve um aluno que ele teve um desequilíbrio emocional e ele tentou atacar outras pessoas. E hoje eu estava na escola, a gente só vê relato diminuindo a pessoa, a gente não sabe a história da família. Teve uma hora que eu estava na sala dos professores que eu tive vontade de dar um grito, falar, opa, pera, vocês conhecem o contexto da família? É família carente, é família desestruturada. Então a gente não pode julgar. Mas isso eu falando comigo, ali no meu canto, tomando meu café, falando comigo. Mas, Senhor, eu vou falar algumas palavras hoje à noite. E isso vai totalmente de encontro com o que eu vou falar hoje à noite. Aonde está minha caridade com esse assunto? Com esse ocorrido? Já tinha professores espalhando fake news. Alunos espalhando fake news. Professores falando. Acho que eu estou dando aula no manicômio. Já rotulando a pessoa. Aonde está o amor aí que Jesus pediu que fosse propagado? Então acho que a gente pode e pode muito mais. Todos nós. Ah, Alex, mas você está querendo uma coisa impossível. Eu falei, não é eu que estou querendo. Jesus fez dessa frase se tornar um mandamento. Ele fez essa pequena frase se tornar um mandamento. Então não sou eu que estou pedindo, não sou eu que estou, vamos dizer assim, dando uma certa ênfase a essa frase. É o nosso mestre. É o governador espiritual do planeta Terra. E outra, ele ainda não ordenou, ele pediu. Ele pediu encarecidamente. Amai uns aos outros, assim como eu vos amei. É um assunto, pessoal, que vamos se dizer assim. Todo mundo aqui, vamos se dizer assim, já tem anos de espiritismo. Essa frase já é até uma frase assim que a gente ouve todos os dias. Pelo menos uma vez por ano, a gente assistindo o evangelho, a gente ouve essa frase. Mas o tema amor, e todos os evangelhos têm. E em todos os livros, a maioria dos livros da doutrina espírita também tem a palavra amor. Perdoa, ama e cede. Então é isso, pessoal, que eu tenho para falar para vocês. E eu só queria relembrar uma história, que vamos se dizer assim, é uma história bem íntima da minha família. Quando eu tinha por volta de 13 para 14 anos, meu pai sofreu um acidente, onde ele veio a perder o braço.
perdeu os movimentos do braço esquerdo. E pela minha família, boa parte da minha família era de religião de matriz africana, da Umbanda, e tinha alguns mais antigos que eram do Candomblé. E minha mãe era sozinha para trabalhar, porque meu pai sofreu acidente, meu pai ficou aproximadamente 1 ano internado. Meu pai entrou no hospital dia 26 de julho de 92 e saiu no hospital no dia 28 de julho de 1993, totalizando 1 ano certinho, 1 ano e 1 dia internado. Ele foi vítima desse acidente, onde ele perdeu os movimentos do braço esquerdo. E passado um determinado tempo, minha mãe trabalhando dia e noite, eu também tive que começar a trabalhar, começou a aparecer todo dia pão doce, 1 litro de leite, ou às vezes 10 pãozinhos e 200 gramas de mortadela, pendurado no portão da minha casa. E a gente não conseguia saber de quem é, porque, vamos dizer assim, a gente acordava por volta de 6 horas para ir para a escola, já estava lá esse pão e esse leite. E às vezes a minha mãe dobrava o plantão, ela ia chegar em casa por volta de 6h30, quase 7 horas, que a gente estava saindo para ir para a escola. Quem deixou esse pão? Meu pai está deitado. Meus irmãos, está todo mundo dormindo. A gente logo imaginou que fosse algum vizinho. Mas não o vizinho que estava tendo esse ato de amor, esse ato de caridade. Não que a gente não precisava, graças a Deus, mesmo meu pai tendo sofrido acidente, a gente passou por momentos de privações? Sim. Passamos por momentos difíceis? Sim. Mas a gente não passou dificuldade. Mas a expressão de carinho dessa pessoa, eu jamais imaginava que ia ser essa pessoa que estava fazendo esse tipo de doação para minha família, para mim, para meus irmãos e para minha mãe e para meu pai. Um dia eu falei, vou colocar o relógio para despertar mais cedo. Eu tinha aquele despertador barulhento, coloquei o despertador e acordei. E fiquei ali olhando pela fresta da janela quem que ia colocar o pão e o leite. Para minha surpresa, era um vizinho bem acima da nossa casa, a gente morava no Parque dos Estados, bem acima da minha casa. Ele era pastor de uma igreja evangélica da Assembleia. Ele era padeiro e confeiteiro na antiga padaria Estância. E ele tinha um projeto que toda semana ele doava pão, através desse convênio que ele tinha com a Estância. E durante esse tempo ele nos assistiu por uns 6 meses, mais ou menos, desde que meu pai sofreu acidente. E eu descobri que era ele. Mas não cheguei nele e falei assim, muito obrigado, não tive a oportunidade de agradecer. Daí tá mais ou menos isso, com uns 15 dias, eu encontrei com ele. Eu encontrei com ele, eu saí do ensaio do coral, fui até a casa da minha avó e encontrei com ele. Assim, já cabelo bem branquinho. Falei, o senhor tá lembrado de mim? Ele pegou, olhou bem pra minha cara, assim, falou, tô. Você é filho do seu Celso, da dona Carlina. Falei, sou eu mesmo. Eu falei assim, eu não tive a oportunidade de agradecer ao senhor naquela época, porque, vamos se dizer assim, eu não tinha estrutura emocional para agradecer ao senhor que nem eu tenho hoje. Então eu quero agradecer ao senhor pelo que o senhor fez. Os 6 meses que diariamente o senhor colocava, cada dia era uma coisa no portão da minha casa. Eu quero agradecer ao senhor. Quer dizer, vamos dizer assim, era uma pessoa que não era da minha religião. Vamos dizer assim, eu nem sabia que ele tinha esse comprometimento com os meus pais. Mas ele assistiu a gente durante 6 meses. Não faltou o leite, não faltou o pão. Já não ia faltar porque minha mãe sempre trabalhou, graças a Deus. Mas através desse senhor, ele chama seu Agenor. Eu peguei e falei assim, eu quero muito agradecer ao senhor. O senhor pode... Eu achei que eu nunca mais ia ver o senhor. Mas já que eu estou tendo a oportunidade de encontrar... Daí ele contou a história dele, que ele teve uma temporada que ele saiu de Bragança. Mas é isso que eu quero, vamos dizer assim, o amor que ele teve para com a minha família, para com os meus irmãos, que era pequeno. E estava correndo um grande risco de ficar sem pai. Então, vamos se dizer assim,
Ele cumpriu esse amai uns aos outros, assim como eu vos amei. E foi o que ligou o grande start em mim. Desde que eu estou na funerária, saí da funerária, agora que eu faço parte do coral, vem acontecendo algumas coisas que, vamos se dizer assim, está me startando para esse negócio, para esse sentimento, para essa frase de Jesus. E eu espero que isso também impacte a vida de vocês e que vocês possam fazer as transformações necessárias para que a gente consiga sair dessa atual encarnação melhor do que aqui chegamos. E que possamos também, na medida do nosso possível, fazer um esforço para amar uns aos outros, assim como Ele nos amou. E antes de terminar, eu quero ler uma mensagem que eu achei muito pertinente para o momento. Essa mensagem é do livro do Ronel, ele esteve aqui na nossa casa palestrando, e foi uma mensagem que eu achei muito condizente com a situação do momento. Caridade é amor, sobretudo amizade. Para o faminto, é o prato de sopa fraterna. Para o triste, é a palavra consoladora. Para o mal, é a paciência, o que nos compete auxiliá-lo. Para o desesperado, é o auxílio do coração. Para o ignorante, é o ensino despretensioso. Para o ingrato, é o esquecimento. Para o enfermo, é a visita pessoal. Para o estudante, é o concurso do aprendizado. Para a criança, é a proteção construtiva. Para o velho, é o abraço irmão. Para o inimigo, é o silêncio. Para o amigo, é o estímulo. Para o transviado, é o entendimento. Para o orgulhoso, é a humildade. Para o cólerico, é a calma. Para o preguiçoso, é arregaçar as mangas e ir ao trabalho. Para o impulsivo, é a serenidade. Para o leviano, é a tolerância. Para o deserdado da terra, é a expressão de carinho. Caridade é amor em manifestação incessante e crescente. É o sol de 1000 faces, brilhando para todos. É o gênio de 1000 mãos, amparando indistintamente na obra do bem, onde quer que se encontre entre justos e injustos, bons e maus, felizes e infelizes. Porque aonde estiver o Espírito do Senhor, aí se derrama a caridade constante dela, a benefício do mundo inteiro. Paz e bem a todos, e uma boa noite a todos. Gratidão. Que Deus vos abençoe, hoje e sempre. Muito obrigado.